Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, no seu segundo bloco, que desta vez contará com a presença de um nobre jornalista, um sujeito fantástico, pai fresco, quer dizer, pai recente, desculpa, não é nada disso, que é entendi, isso? Entendi, tudo bem. E que vai nos alegrar e vai contar das suas boas coisas que vem fazendo ao longo da sua longa militância no jornalismo. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer novamente a Betânia, a Luciana, o Márcio, que, como eu digo sempre, agradeço muitíssimo o fato deles tecnicamente nos inserirem dentro das vossas ferramentas midiáticas. Quero também enfatizar o agradecimento à Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, sediado em Lisboa, nos insere também no universo lusófono e que nos dá uma audiência muito qualificada e bastante grande também. Então você fique sabendo que a partir deste momento, ou melhor, do momento que o programa for ao ar, você também será visto em Portugal, Espanha, Miami principalmente, tem muita audiência. Que prazer. Tenho amigos lá, um abraço a todos. É isso aí. Legal. Meu caro, você é jornalista há mais de 20 anos? Vai fazer 20 anos. 20 anos agora? Não formado, mas eu comecei a trabalhar no primeiro semestre de faculdade, então... Eu acho que esse negócio de formado... Ainda mais no jornalismo, é melhor, né? Informado, né? eu prefiro... que você seja informado. Formado, com certeza. Tem um monte de gente que... Eu, por exemplo, sou formado em 3 faculdades e não opero nenhuma. Então, sou um estudante profissional. Melhor assim. Um velho coroa. Mas, você sempre teve muito sucesso, você permeou por algumas edições, redações muito boas e tal. E agora fixou-se em assessoria de imprensa. Uhum. Dentre os teus grandes clientes que você mencionou para mim, numa conversa aí, tem um nosso querido Falcão. Sim, Paulo Roberto. Como é que é? O Rei de Roma? Rei de Roma, eterno Rei de Roma. Voltando aqui ao papo do Rei de Roma, que eu acho que até você fica constrangido em mencionar, mas ele é um cara assim legal mesmo, que parece ser, ou... Sabe, as pessoas às vezes na televisão passam a mão na cabeça da criancinha e depois ela lava a mão com álcool. Político que faz muito isso. Em época de eleição, né? Não, em qualquer época, eles são assim encebados mesmo. Mas não as crianças, eles. Mas o Falcão, que você mencionou para mim, é um cara legal mesmo. Aliás, ele é o prefeciador do teu livro, pois né? Ele me deu a honra de ser o autor do prefácio do meu livro. Paulo Roberto Falcão. E eu acho que isso prova um pouco da pessoa que ele é. O rei está no título, mas ele é uma pessoa extremamente acessível, humilde, de quem eu mergulho muito realmente de ser amigo. Hoje eu desfruto da amizade do Paulo. Eu nem consigo chamá-lo de Falcão, eu chamo de Paulo. Já está conosco há quase 6 anos e eu sou o assessor direto dele, né, sobretudo aqui fora do Rio Grande do Sul, né, porque ele tem os contatos por ser um comunicador também lá no Sul, então eu falo para todo o Brasil, mas ele costuma brincar dizendo que eu sou assessor dele em São Paulo. Mas nós temos uma relação de amizade e realmente ele é aquilo que ele passa a ser na televisão, na época que ele era comentarista, ou mesmo nas entrevistas que ele dá como treinador. Por isso que me honra muito o fato de, no meu primeiro livro de ficção, ter o privilégio de ter o Falcão como autor do prefácio do meu livro. Isso é um cara legal. Muito legal, muito legal. Eu sou suspeito, como você disse, não, né? Mas sou suspeito. Mas realmente é uma pessoa a quem eu admiro muito e de quem eu gosto muito mesmo. É óbvio que foi uma pergunta sacana, porque você não iria falar, não, puta, não quero chato. Não, mas é verdade. Você não seria tão enfático como você está sendo. Sem dúvida. Com certeza. Sem Fala, dúvida. Não, é um cara legal, pô. Não, ele é muito legal mesmo, eu gosto muito dele. Agora, beleza. Esse teu livro, que tem um título absurdo, Histórias, entre parênteses, quase verídicas, e com uma capa que tem um copo de leite imenso na capa. Acho que não dá. Não, o pessoal da técnica vai mostrar a capa para vocês logo mais. E tem uma vaca
Com as quatro naturalmente patas pro ar. uma bonequinha aqui de vaca, né? Com as patas para o ar, com as perninhas para o ar, coitadinho. Por que tem que ter na cabeça isso? Olha, o crédito tem que ser dado a quem de direito, né? Por favor. O título, ele é meu, né? Mas a ideia, a sugestão de capa é do meu editor, Bruno Castro, a quem eu mando um grande abraço também. O Bruno? Bruno Castro, não conhece? Não. Hoje o Bruno, ele tá em Florianópolis, baita de um profissional, foi meu coaching literário nesse começo de carreira num projeto da Bookstart. E ele que me veio com a proposta de capa. Ele falou, Mitucci, o seu livro ele tem uma linha, suas histórias elas têm uma linha que mesclam bastante fatos reais com fatos inverossímeis, né? Que beiram às vezes até o bizarro, o patético. Então a gente tem que ter uma capa realmente surpreendente. Surreal. E aí ele falou, o que você acha dessa ideia? Ele nem me adiantou o que viria. E ele me apresentou. Aí eu olhei e falei, pô, mas um copo de leite desse tamanho, exatamente essa sua percepção. Uma vaca com as quatro patas para ar. Ele falou, a interpretação é livre, tanto sua quanto dos leitores. Mas pode ser o chorar o leite derramado, pode ser, em vez de chutar o balde, chutar a vaca, que não é politicamente correto, mas é uma grande brincadeira. Então, a proposta de capa do Bruno foi justamente trabalhar com esse surrealismo, né, que permeia boa parte, se não quase todas as histórias do meu livro, né? Agora, o nome realmente eu apresentei, ele comprou a ideia, mas a sugestão de capa é do Bruno Castro, meu editor. Bom, nós respondemos já uma pergunta que a Carla Seres havia feito a Carla Seres, ela perguntou, qual é a ideia da capa? Quem bolou? Achei muito interessante. Então, você já deu. Tá respondido, Carla. Carla, muito obrigado. Obrigado. A Carla é uma escritora laureada de Piracicaba. Legal. E sempre que pode... Audiência qualificada. Bom, esta com toda certeza. Altamente qualificada. O Carlos também sempre está conosco. E, em suma, esse é um dos fenômenos da internet. Eu não conheço a Carla. Tanto quanto o Carlos. A maioria das pessoas que estão no meu mailing que participam, eu não conheço. Mas são espequinautas assíduos, de internautas. Ótimo neologismo. Você falou que é o teu primeiro livro de ficção. Por quê? Você editou outras obras? Na verdade, eu fui coautor de um livro de arte, tá? Que tipo de arte? Na verdade, é um livro literalmente de arte, daqueles livros com capa dura, formato... Para presente. Para presente, exatamente. Mas arte, mais voltada para arte deco, arte moderna, arte... eu acho até pelo próprio tema, na verdade, é mais voltado talvez para o arte deco, porque é sobre o centenário da imigração japonesa no Brasil. Né? Eu trabalhava... Fala o nome. O livro se chama 100 anos da imigração japonesa no Brasil, editado pela Biluma Cultural. Biluma Cultural. Cristina Ruiz, a editora. Uma obra muito bonita, muito bem acabada, que foi realmente lançada em 2009, um ano após o centenário da imigração japonesa no Brasil. E eu fui convidado para ser um dos coautores porque eu trabalhava num jornal da comunidade japonesa, o jornal Nippon Brasil. Então, eu convivia muito nesse universo. E porque eu também sou, embora não pareça, eu sou descendente de japonês, eu tenho uma ligação muito forte com o Japão. Descendente em que linhagem? Eu sou bisneto de japonês, eu sou o que nós chamamos de Yonsei, né, a quarta geração. Só que a miscigenação vem desde o meu avô, que era filho de japonês com iugoslava. Então eu sou uma miscigenação bem avançada, digamos assim. A Thaís saiu daqui português com espanhol, com... Bom, como eu falei, temos a sede da ONU hoje aqui, né? E isso só de um lado, do lado paterno. Do lado materno tinha Itália com Portugal, então miscigenação grande. Eu também tenho um pouquinho de japonês, eu cansei. Você é uma geração não identificada. Eu cansei. Você é sansei, não sei, né? Cansei, pô, tá acabado. E aí eu fui coautor desse livro, escrevi um capítulo e também fui ghost de um outro capítulo, ghostwriter de um segundo capítulo, mas aí, óbvio, por ser ghost eu não menciono.
Mas então, é o meu segundo livro, mas é o meu primeiro de ficção e só o primeiro autoral, 100% meu mesmo, porque o outro eu dividi a autoria com outros profissionais. As histórias que você conta aqui, umas, como você mencionou, são verídicas, você ficcionou um pouquinho, outras são ficção totalmente e tal. Fruto de quê? De papinhos, de boteco? Também. Qual é o fio condutor desse negócio? É um pouco de tudo, Ralph. Na verdade, histórias que eu vivi ou que pessoas viveram e me contaram. Eu sou usuário de transporte público, então algumas histórias que eu ouvi no ônibus, no metrô, histórias que eu li por alguma razão me chamaram a atenção e aí eu criei uma ficção em cima delas. Então, a minha inspiração é o que eu costumo dizer, né? É por isso da brincadeira do título do quase entre parênteses. A minha inspiração são histórias verídicas, mais ou menos como aquele letreiro, né? O GC das novelas. Essa obra é uma obra de ficção baseada em fatos reais, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, eu me inspirei em histórias de alguma maneira verídicas, pelo menos que chegaram até mim verídicas, né? Mas eu ficcionei em cima delas, né? Então a proposta do quase verídicas é justamente essa, é ter a liberdade autoral de criar uma ficção em cima de uma história, ou que eu vivi, ou que alguém viveu e chegou até mim, entendeu? Que eu pesquei aí, andando na rua, caminhando na Paulista, alguma coisa nesse sentido. Você falou, já está ficando chato, porque eu todo o programa falo da Paulista e que eu tenho, com aspas, inveja, onde eu vi isso inveja, leia-se admiração, de quem tem esse poder de abstração, ou então de observação, e colocar o que observa no papel. Eu não tenho essa facilidade. Então você falou da Paulista. A Paulista é um prato cheio para quem tem talento para escrever e tem talento principalmente para abstrair-se, olhar aquele povo todo lá de cima, escolher um personagem e fazer disso um protagonista de um conto ou de um romance e tal, não sei o quê. Sim. Você age dessa maneira? Exatamente. E eu vou até além. O transporte público me inspirou profundamente. Tanto que eu tenho, se eu não me engano, pelo menos 2 ou 3 histórias no livro que se passam no transporte público, né? Se passam dentro de um ônibus. Eu acho que 2 se passam dentro de um ônibus. Porque é uma profusão de palavras, é uma verborragia assim, sem fim, né? Que às vezes... Por exemplo, eu sou um leitor voraz, como imagino que você e os seus specnautas também. Às vezes eu não consigo nem me concentrar na minha leitura de tanta coisa que eu estou ouvindo. E aí o lado autor fala alto, esse negócio de ter percepção, fala, ouvi uma história legal. E você não esquece que você ouve? Eu anoto. Isso que eu ia te falar. Antes era celular, mas agora eu criei até um outro método, porque eu sou um pouco, embora 37 anos, eu sou um pouco quadrado. Eu comprei uma caderneta, né, uma caneta no bolso, na hora que eu pesco alguma coisa, eu já saco, anoto, e aí depois eu vou desenvolver o tema. Eu faço isso quando eu estou dormindo. Vem uma ideia, eu tenho que sair da cama e escrever, senão vai embora. Eu tenho que coisa escrever. De autor, coisa de autor. Eu tenho que registrar, né? Registra a inspiração e depois você desenvolve. E já aconteceu de você ter uma inspiração, um insight, vamos falar de insight primeiro, né? Que a inspiração eu acho que acaba vindo depois para você discorrer sobre a obra toda, né? Já aconteceu de você ligar uma com outra e fazer um mix desse negócio e juntar 2, 3 personagens, fazer uma conta só? Já. No livro mesmo. Como é que você... Acaba uma história, você acaba uma crônica, vamos chamar de crônica. Como que você se autoavalia? Você dá para alguém, você dá para tua esposa, você avalia, como eu falei, você se coloca no lugar de quem vai ler. Como é que você age? Como é que você se interage? O primeiro processo é me autoavaliar. Eu sou muito crítico, sobretudo comigo mesmo. Então, eu ouvi você comentando com a Thaís no bloco anterior, se você tiver que reler 3 vezes, você corrige 4. Sim, né? Com certeza. Eu sou assim também. Então, eu procuro, quando eu concluo, sobretudo no conto, né? Eu procuro não voltar, porque se eu voltar eu vou mexer. Agora, até que eu termine, eu leio, releio, reescrevo,
volto para o início, mexo no meio, mudo o final, eu vou experimentando. Só que assim, eu não passo para as pessoas lerem, pelo menos nesse primeiro livro eu não procedi dessa maneira. Algumas das histórias, eu até conversando com algumas das inspirações, estou escrevendo alguma coisa parecida com aquela história que você me contou, tudo mais, depois você deixa eu ver. Aí até em retribuição à inspiração que me foi concedida, eu passava, mas assim, sem o comprometimento de receber um feedback e mexer novamente na história, tá? Eu já comecei um segundo livro de contos e agora, diferentemente desse processo, eu estou fazendo uma adaptação. Eu estou a cada história terminada, eu estou dando na mão da minha mulher para ela dar uma avaliada. Mas eu também, assim, ainda que ela faça alguma consideração, se eu considero ela finalizada, eu não volto a trabalhar nela. Eu coloquei como um processo de trabalho que eu só procederei dessa maneira se o meu editor falar, ajuste essa história por alguma razão, mexa nisso, mas não que eu não dê valor para a opinião da minha esposa ou de qualquer outra pessoa, muito pelo contrário, até por isso que eu adotei o procedimento dessa vez. Mas é que, senão eu vou ficar nesse vai e volta, eu não vou terminar nunca, justamente pelo meu senso de autocrítica, entendeu? Eu pode chamar isso de perfeccionismo, mas eu chamo de respeito ao leitor. Sem dúvida. Respeito ao leitor. O perfeccionismo, talvez. Eu gosto de escrever bem, incito as pessoas a escreverem bem, tal, né? Mas é mais um tipo de respeito ao leitor eventual, que você nem sabe qual vai ser. Sem dúvida. Antes de a gente passar para o teu sistema de crowdfunding, olha que bonito, olha, pessoal, crowdfunding. Lá em Miami o pessoal vai entender, crowdfunding. Crowdfunding, meu Deus, me sinto tão forte. Financiamento coletivo aqui no Brasil é mais fácil. Você tem uma história que particularmente me chamou a atenção por vários motivos, mas tem aquela história da adoção que eu te pergunto, se é verídica? Se não for verídica, eu vou ter que te chamar de gênio, porque realmente é uma história fantástica, absolutamente factível. Então, por gentileza, me conte só essa, depois a gente passa para o sistema de processo coletivo, como que é? Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Prazer. Esse ano eu gostei. Aprendi hoje. Crowdfunding, é isso aí. É isso aí. Bom, você se refere ao conto Questão de Fé, que na verdade... eu não lembrava do título. Questão de Fé. Na verdade, ele é o conto que, ainda que tenha sua pitada de humor, sobretudo no final, né? Ele é o conto que é o menos bem-humorado, digamos assim, do livro. O livro ele segue uma linha mais do bom humor, e esse livro ele aborda uma temática que, como você mesmo colocou, é uma temática um pouco mais densa, né? E aí, respondendo a sua pergunta, a história, ela é uma ficção, então eu aceito de muito bom grado o elogio de gênio. Mas é claro que, assim como todas as outras, ela se baseou num episódio que chegou até mim, né? Mas eu tive o cuidado, Ralph, de pesquisar sobre o tema, né? Ainda que eu seja um ficcionista nesse livro, eu acho que a responsabilidade de todo autor é minimizar a bobagem, né? Uma delas, não é porque você escreve uma ficção que você tem o direito de escrever algo que é totalmente inverossímil. Eu, pelo menos, não me sinto muito confortável, mesmo no universo da ficção. Então, eu tomei o cuidado de pesquisar sobre esse universo da adoção, sobre o processo, como funciona, prazos, a questão da própria afetividade entre os postulantes e as crianças, né? Então, ela é sim uma ficção, mas, a exemplo das outras, baseada numa história que de fato chegou até mim. Então, ela talvez um misto de ficção com realidade, como todas as outras, né? Que essa eu acho que ela tende a ser um pouco mais ficcional, especialmente pelo final. Mas o processo todo que eu cito na história, que eu cito no conto, ele é verídico, né? Que é como funciona esse processo de adoção aqui no Brasil. Então eu tive esse cuidado para realmente não ser inverossímil. Que é cada vez mais demorado, por vários motivos, né? Sim. Agora, você deu uma pitada, embora ligeira, de espiritualismo
de espiritualidade e tal, a criança que... O que é isso? É isso mesmo ou eu entendi mal? Ou você quis tirar um sarro? Não, foi uma brincadeira, tirar um sarro. Mas como o próprio título, né, questão de fé, como a história ela se baseava na falta de ou na fé excessiva, sim, especialmente do protagonista, né? Expectativa, lógico, né? Eu procurei brincar, mas com respeito, até porque eu sou uma pessoa de muita fé, independentemente de credos, como você fala na abertura do programa. Então eu procurei brincar com essa questão, mas tornando a secundária, a essência era a adoção, mas eu procurei brincar para tornar realmente tudo mais leve, né? Para tornar a leitura mais agradável. Então, já que você está trabalhando com um tema tão denso, e que muitas pessoas o vivenciam, sofrem por ele, por que não talvez dar uma abordagem um pouco mais descontraída? Então, daí falar da conversa do protagonista com Deus, daí falar da criança que sequer tinha 1 ano fazendo um gestual de uma criança mais positivo e tudo mais. Como é que as duas crianças acabam se fazendo um sinal? Eu não vou dar detalhes, até para não estragar para os leitores que vão chegar. Mas é genial, genial. A sacada é uma das crianças que sequer tinha alguns meses, ela fazia um positivo no sentido de aprovação, né, a uma determinada, a uma reação que ela teve a uma determinada situação, e uma outra pequenininha, depois que percebe toda aquela questão que envolve a decisão pela adoção e o tal do falar com Deus, é uma intervenção divina, né? Mas talvez encarnada, digamos assim, na figura de uma criança. Já está na hora de se acreditar que Deus está falando contigo. Não, né? e a sensibilidade da criança. Exato, né? exatamente. O adulto não entende a sensibilidade infantil. É uma coisa louca. Bom, vamos entrar no lance. O que significa ou como funciona? Sim. E para você funcionou bem? Muito. O Crown... Dá licença. Não, estou brincando. Fala. Crowdfunding. Crowdfunding ou financiamento coletivo. Certo. Como é que funciona isso, afinal? Na verdade, é um sistema de pré-venda, tá? Então, você propõe uma campanha, né, num site especializado. No meu caso, eu fui via Bookstart, que é o primeiro site de financiamento coletivo do Brasil. Bookstart. É um dos clientes teus, não? Também. Se tornou meu cliente em virtude dessa parceria. Você pode, por gentileza, dizer para nós como as pessoas que eventualmente vão se interessar, porque é um processo muito interessante e acredito que hoje é necessário. Sim, claro. Como é, por exemplo, essa Bookstart, que é teu cliente, naturalmente pelo que estou te conhecendo agora. Aliás, acabei de conhecer o Ricardo. Pessoalmente. Você naturalmente deve incitar as pessoas a fazer. Sem Como dúvida. É que é? www.bookstart. Book com duplo O. Book. E start com T mudo no final. A-R-T, isso. .com.br. Perfeito. Como eu falava, né, é o primeiro site de financiamento coletivo do Brasil especializado no mercado literário. E qual é a vantagem da Bookstart com relação a outras plataformas de financiamento coletivo? Eles também são prestadores de serviços editoriais. Então, se você não tem uma editora, como era o meu caso, eu tinha a opção de editar o meu livro com eles. Tá? Então eles podiam, como eu falei do Bruno Castro, eu tive um trabalho de coaching literário, eu tive um trabalho de edição, diagramação, revisão, todo o trabalho de gráfica, ou seja, tudo feito por eles. Eles só pararam no momento da divulgação e do lançamento, que aí foi responsabilidade minha, até por eu ser um comunicador e conhecer um pouco desse universo. Mas o modelo é muito simples, você propõe uma campanha no site da Bookstart ou em qualquer outro site de financiamento coletivo, apresenta o teu projeto, então no meu caso eu tenho esse livro, são 18 contos, a temática é essa, a capa é aquela, o prefácio é esse, um trecho de um texto, por exemplo, e eu preciso arrecadar tantos R$1.000 para poder viabilizar isso. Essa meta é calculada a partir do custo de produção do seu livro e das recompensas que vêm junto com o livro. Então a pessoa, quando compra uma cota da campanha, ela adquire não apenas o livro, mas o e-book, no caso da minha campanha, um marcador de livro, uma camiseta, que era de apoio à literatura independente, um bate-papo comigo por Skype. Então, a gente formatou pacotes
com livro mais recompensas, para que as pessoas comprassem essas cotas e eu conseguisse, com a aquisição das cotas, juntar o que eu precisava para bater minha meta. Felizmente, Ralph, eu fiz a minha meta em 11 dias. Eu tinha 60 para fazer. E eu fiz em 11 dias. Então, durante 49 dias, eu tive lucro com a operação. E você trabalha com livros, você milita nesse meio, você sabe que ganhar dinheiro com livros hoje no Brasil é difícil. Eu ganhei dinheiro com livros. Foi pouco, mas eu ganhei. Não perder já é um grande negócio. Não, sem dúvida. No nosso mercado, não perder já é um grande negócio. Sem dúvida. Então, eu fiz a minha meta em 11 dias. No final, eu fechei com 148% da meta, né? Poxa. Eu tinha um no mailing... final, desculpe, no final de 60 dias. E por que 60 dias? No caso de Bookstart, era um período, é um período que eles trabalham para o chamado tudo ou nada. Então, eles consideram que 60 dias é um período ideal para você conseguir levantar os 100% da meta. Tá? É que comigo realmente foi muito rápido, mas não existe um critério. Existem algumas campanhas que são flexíveis, que em vez de 60 trabalham com 10, 15, 20, 30 dias. Mas no meu caso, como era o modelo tudo ou nada, ou seja, ou eu arrecadava 100%, ou eu não tinha o livro publicado, então foram 60 dias. Terminou? Perdão. Não, é isso. E aí, então, eu tive lucro, né? E tive uma tiragem de financiamento coletivo de 120 exemplares. Organizei meu lançamento, né? Eu converti 20% do meu mail, então minha estratégia de comunicação foi baseada em e-mail, marketing e WhatsApp, principalmente. Então, do meu mail inicial de 500 nomes, eu converti 100, né? O que é um belíssimo resultado. 20%, e depois eu cuidei do meu lançamento, né? Eles me deram suporte, mas eu cuidei, fiz um lançamento na Blux do Shopping Frei Caneca, em julho de 2015. Mas eles me deram todo esse suporte. Então, é o que eu digo para todo mundo que hoje encontra portas fechadas no mercado convencional. Financiamento coletivo, se bem trabalhado pelo proponente, no caso o autor, como eu fiz, modéstia à parte, é garantia de publicação. Você falou que havia uma meta. Sim. Que não é, felizmente, não é a mesma da Dilma, né? Que tem uma meta e quando chegar... Você não tinha meta, mas quando chegar lá na meta a gente dobra. Você quase dobrou a meta porque havia uma meta. Exatamente. A sua meta era real. Exato. Então é o seguinte, não era uma ficção. Quando você fala em meta, vamos falar de grana? Sim. Você disse que havia você colocou um projeto. Nesse projeto, você dimensiona o valor a ser atribuído ou a Bookstart pega o teu projeto e fala, isso aqui vai ter que custar tanto, vai ter que levantar tanto, ele já te dá uma receita de bolo pronta? A Bookstart, o que é uma tranquilidade ainda maior para o autor. No meu caso, eu ajudei a formatar os pacotes, né, as cotas. Então, uma cota mínima vai ser, por exemplo, vai dar direito ao e-book, uma cota máxima vai dar o direito a 3 exemplares físicos, mais e-book, mais camiseta, mais marcador de livro, enfim. Agora, o cálculo do custo da meta, do valor final da meta, como eu falei, é baseado no custo de produção da obra e das recompensas. Então, isso eles apresentam para mim. É claro que já existem dentro desse custo as taxas e o lucro que a própria Bookstart tem que ter, é um negócio para eles também. Sim, eles claro. vivem disso. Mas eles se baseiam no número de páginas, no acabamento, no custo de produção das recompensas. Então, eles viraram para mim e falaram, Ricardo, sua meta é 4 mil, era mais ou menos 4.400 E quem é o investidor? Qual é o perfil do investidor? Claro, você tem parentes, amigos, clientes e tal, que se engajam nessa tua batalha. Sim. E que os caras não ganham uma participação do lucro, eles ganham só o livro. O livro. Ou seja, o cara tem que gostar de você. Exato. Confiar no seu taco. Exatamente. Ok. Como e por que você conseguiu chegar nos 148%? Você tem uma... Na boa, estou perguntando sem ironia, hein? Claro, não é claro, ironia isso. lógico. É que eu estou querendo fazer um rescaldo mesmo desse Claro, assunto. claro. Como que você chegou nesses 148%? Quer dizer, você tem uma gama, um número de amigos muito grandes, é isso? Também. Tá. Infelizmente, muito presentes e pessoas que confiam no meu potencial. Na verdade, como eu falei, meu mail inicial ele tinha 500 nomes. Mas é pouco, pô. É pouco, mas são pessoas engajadas. Não, aí está. Eu estou falando que é pouco não por achar ruim, porque o resultado foi muito bom. Exatamente.
Exatamente. No mercado, quando você faz um mail de 500, é 3% de retorno. Por isso que eu falei, eu converti 20%. Pois é, não. 20%. Por isso que eu falei que era pouco, porque se você tivesse 10 mil amigos... Exatamente. Você ia vender livro, pô, era um best-seller, pô. Exato. Quer dizer, no teu caso, perdão, de novo. Imagina. No teu caso, você acabou criando um best-seller pelo número de livros que você vendeu, pelo número de tentativas que você fez. Sim, mas algo até que me chama mais atenção do que isso, Ralph, é que no financiamento coletivo eu saí com uma tiragem de 120 exemplares. Porém, um pouco mais de um ano depois de ter lançado o livro, eu vendi mais 80 livros, 80 exemplares, de maneira direta. E eu acabei de entrar no Facebook, não faz 2 meses que eu estou no Facebook. Eu só tenho minha conta no LinkedIn por motivos profissionais e uma conta no Twitter com poucos seguidores. Mas eu percebo o seguinte, vender 80 livros de maneira direta, ficando com 100% do valor de capa, né, o que, mais uma vez, é fato raríssimo, sim. É mosca branca no Brasil, é muito do trabalho de comunicador que eu sou, né? Então, depois que eu entrei no Facebook, é criar estratégia, comunicar na hora certa, do jeito certo, estar em alguns eventos, conversar com algumas pessoas, ampliar esse círculo de relacionamentos, e isso realmente deu um resultado fantástico. Então, agora... Tanto que você vê, são 200 exemplares, eu tenho amigos que são editados por editoras médias, são pessoas públicas que já me confidenciaram ter vendido 400, 500 exemplares e nunca ter ganhado um tostão com o seu livro. Oxe. Eu não posso me considerar um best-seller, até porque seria pretensão da minha parte, mas eu não tenho como negar que eu, embora seja incipiente, a minha carreira como escritor já deu certo, entendeu? Não, e agora pode, a partir da participação no programa, dada a minha modéstia, pode editar mais 2 mil. Eu tenho certeza disso. Tô brincando. Eu tenho certeza. Não faz isso, não, você vai perder dinheiro. Os seus speakinautas vão colaborar, sem dúvida. Pessoal, nós conversamos, infelizmente temos que acabar o programa. As portas estão sempre abertas para você, tá? Espero eu agradeço. Que você venha rapidamente. Eu agradeço, vai ser um prazer e agradeço pela oportunidade. Não porque como a própria Thaís colocou, hoje em dia militar nesse meio é realmente uma batalha e pessoas como você são primordiais para que a gente não desista. Então agradeço a você. Parabenizo você pelo seu trabalho. E é uma honra tê-lo conhecido pessoalmente, estar aqui contigo. Tive o prazer de ter uma crítica no jornal, então é um prazer estar aqui. E se me permite, eu posso só deixar meus contatos também? Sim, por favor. Quem se interessar, quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tiver interesse no meu livro, www.mituti.com.br. Tem o meu blog também, que é o mesmo endereço /blog. Lá eu falo bastante sobre minha carreira, os eventos dos quais eu participo. E meu e-mail, contato@mituti.com.br. Mais uma vez, Ralph, muito obrigado. E obrigado a todos os speakinautas. Foi um grande prazer. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado pela presença. E essa figura maravilhosa vai estar com vocês provavelmente dentro de quarta-feira próxima, provavelmente. Então, muito obrigado por tudo que vocês estão esperando. Eu espero não ter decepcionado vocês e até a próxima quarta. Felicidades. Tchau, tchau.